É isso aí, pessoal, muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo episódio do nosso canal Avenida Brasil Podcast, onde tudo passa por aqui. Meu nome é Wendel Bernardi. E Glaucio Carvani. Olha, cara, vou te falar, hein? Segundo episódio. E o tema de hoje é quente, né? É quente, não é verão, mas é ufologia. Estamos terminando o verão por acaso, mas... Pois é. Rapaz, o tema é quente. Só pra deixar vocês ambientados, nós somos do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de verão, a gente tá falando de pra mais de 40 graus, tá? Então, pelo amor de Deus, respeito, #respeito aqui, tá bom? Mas o tema não é verão, o tema é ufologia. E é um tema que é muito, às vezes, sei lá, preterido, vamos dizer assim. Ou ele é muito levado pra área mais sensacionalista, né? Ou ele é muito, assim, banalizado, né? Mas existem muitas coisas pra se falar a respeito de ufologia. Você sabia, por exemplo, que a gente tem a maior... primeira pergunta que eu quero fazer pra você. Você acredita? Não sei. Não sei. Olha, então a gente vai estar falando exatamente sobre isso, né? Sobre se a gente acredita, se não acredita, né? Que o mundo, né? Que o mundo registrou. Pois é aquele negócio, né, cara? Eu acho que as pessoas que acreditam devem demorar um pouquinho pra falar a respeito, né? Porque é tabu. Se você chega no seu trabalho e você vira e fala assim, cara, eu vi um OVNI ontem, as pessoas vão falar assim, tá, bebeu o quê? Fumou o quê? Né? Que tipo de psicotrópico? Qual o telefone do seu traficante? Eu quero uma bala pra mim. Eu quero também. Então, assim, ele é muito, muito estigmatizado, vamos dizer assim, né? Sim. A gente sabe que pessoas sérias falam sobre esse tema e tal. Você sabia, por exemplo, que o dia 24/6 é o dia do disco voador? Não, então, sério? Existe tem um dia do... ET Bilu que nos salve, mas existe o dia do disco voador. A questão é que, assim, desde que o mundo começou a falar a respeito disso, e a gente sabe que nas redes existem vários vieses, né? Vamos dizer assim, falando a respeito. Nós temos a maior revista de ufologia do mundo, né? É verdade. Publicada, né? Editada em papel e também de forma virtual. E assim, alguns dos maiores avistamentos, se não me engano, o Brasil é o segundo maior país no mundo em avistamento. Será que é porque o brasileiro é louco? Ou tem alguma coisa super legal acontecendo aqui e a gente não sabe? É verdade. Né? Mas assim, você olha para a questão cultural, né? Você vê que isso faz parte da cultura não só no Brasil, né? Mas no passado mesmo, no Egito, tem registros, né, desse tipo de coisa. Os sumerianos, né? A Ciméria tinha também registros arqueológicos para esse tipo de situação. No caso dos sumérios, se não me engano, eram os Anunnakis, né? Exato. E eles falavam sobre o mito de Nibiru, aquele planeta que era uma supernave, talvez, né, teorizada. Sim. Que estaria andando por aí, pela galáxia, pelo universo e tal. Pois é, então, vindo para um lado um pouco mais prático, o Brasil ele tem um grande número de avistamentos que é chamado de causuística. Sim. E se você for procurar aí pela internet, entre os meios sérios, né, dentro da realidade, você vai ver que existem inúmeros relatos, desde pessoas comuns, aquele cidadão do interior ou de uma grande cidade e tal, que conta sobre avistamentos, que conta sobre abduções e que conta sobre questões assim, sabe? Que eu acho que o homem comum, o cara que é do interior, que mal tem contato com tecnologia, né? Poderia, teorizar, entendeu? Uma pessoa que mal conhece um trator, né? Virar pra você e falar que viu uma nave assim, que veio pra lá e veio pra cá. O cara não vai no cinema. Exato. O cara não viu Star Wars, né, cara? O cara não sabe muito o que é isso. E aí o cara vira e fala, não, aconteceu. E aí saiu um carinha de 1 metro, cinza, dentro... E aí ele falou comigo. Isso é louco, né? A gente não pode descartar essa realidade. Exato, cara. E assim, a gente tem registro na Biblioteca Nacional. Isso aí. Né? De situações de OVNI registrados lá Isso em documentos oficiais. Por exemplo, aqui no Rio, na Barra da Tijuca, no início do século, né? Lá em 1920, 1930, não tinha nada na Barra da Tijuca. Tinha ET.
Eles aproveitavam para ir lá, aproveitavam para tomar banho nas praias da Barra. Eram lindas, mais lindas do que são hoje. Agora os ETs mudaram. Os ETs continuam na Barra. Mas... Não, e Chapada Diamantina também, né? Cara, é verdade. Lugar lindo, né, e tal. E aí eles têm... Não, é assim, né, pra esse tipo de coisa, né? Eles gostam só de Chapada Diamantina, exatamente. Amazonas, ali, os lugares legais, né? No Rio de Janeiro, eles... Barra da Tijuca. Eu queria ver eles na Zona Oeste, ali em Bangu. Olha, Bangu eu acho que não aparece. A gente tá falando de Bangu porque a gente é de Bangu, tá, pessoal? Então a gente pode, isso entendeu? Aí, são nascidos e criados. É isso. Então em Bangu não aparece não, cara, porque não tem muita coisa pro cara ver, né, e tal. Não, mas é que você se engana, cara. Lá na Pedra Branca, velho, tem relatos na Pedra Branca. É mesmo, aí eu não sabia. Ali na região, ali, no Rio de Janeiro, né, o segundo maior pico do estado do Rio é a Pedra Branca. Isso. Primeiro é a Agulhas Negras, em Resende, depois a Pedra Branca. Que legal. Então tem relatos passados ali na Biblioteca Nacional também sobre avistamentos de OVNIs nessa área, né? E é loucura, né, cara? Então, vamos lá. Falando sobre essa questão, pra gente contextualizar, a gente tem aqui algumas realidades, assim, só pra gente pautar, né, esse nosso tema. Um tempo atrás, um homem muito famoso, um político muito famoso, chamado Paul Hellyer, e ele foi primeiro-ministro do Canadá durante um tempo, e esse cara falou durante 25 minutos que existem alienígenas, e ele não estava falando daquele disco voador que aparece no interior com o homenzinho verde. Ele estava falando que existem espécies alienígenas que contribuem ou que trabalham com as grandes nações há muitos anos e que esses caras cooperam com os governos das grandes nações. Ele meio que falou um pouco mais sobre os Estados Unidos e tal. E aí ele fala, a gente está falando de um líder mundial, de uma das grandes potências do mundo, que é o Canadá, e aí o cara não ia falar isso absolutamente à toa. Ele não tomou um chá de louco e aí foi para fazer uma palestra numa aparição dele lá e tal, política, que ele simplesmente iria inventar. Na linha dos famosos, tem muito mais gente dizendo, ainda um pouco mais sobre essa área mais dentro também da área aeronáutica. O Buzz Aldrin, que é um dos integrantes da Apollo 11, disse ter visto em algum momento luzes fora pela escotilha da nave, né? Que eram certamente luzes que não eram de origem natural e que também não eram geradas pela nave americana naquele momento, não era uma nave da NASA. E ele tem lá assim, alguns relatos mais pormenores. Várias pessoas desmentiram, né? Não, isso não aconteceu e tal. Mas o Buzz Aldrin, todas as vezes que ele foi arguído sobre esse esquema, ele sempre confirmou, ele sempre disse que era verdade. E a gente tá falando de alguém que foi pro espaço, que foi, né, enfim, pra Lua, e aí o cara diz que viu. Se você não vai dizer que isso tem algum tipo de significado, você é doido. Não, cara, tem um relato do meu amigo Elon Musk, né? Meu brother, né? Seu parceiro. Meu parceiro. Tá. Que ele fala, cara, ele afirma ali, né, que existe alienígenas, ou seja, um cara bilionário, tem um bilionário russo também, né, que afirma, olha, existe, né? Essa gente será que tem dinheiro para comprar ET se ele quiser. Vários, lote na feira. E você vê assim que eles não têm medo de serem taxados como loucos e etc. E eles pegam e dão... como eles têm dinheiro, eles são excêntricos, não loucos. Louco seria você e eu. Eles têm muita grana, eles são excêntricos. Sim. Falando em gente excêntrica, John Lennon, olha, cara. Em 1974, né, ele já era ex-Beatle nesse momento, ele estava na carreira solo, né? Um dos músicos mais famosos e mais influentes de todos os tempos do mundo. John Lennon afirma ter visto em 74 no seu apartamento em Nova York luzes do lado de fora da sua janela. E aí, óbvio, ele estava naquele momento de vários ácidos, né? E aí ele fala assim, não, cara, pera, eu tô vendo esse negócio, eu tô meio chapado, mas eu vou chamar alguém que não tá. E aí ele chamou a empregada dele naquele momento, não tem o nome dela aqui, não vou lembrar. E ele chama essa senhora para poder ver junto com ele. E aí ela vê
junto, uma isso? nave do lado de fora, na altura da janela dele. O negócio, o tio ficou até um pouco arrepiado aqui, né, cara? Tô vendo. É loucura. E aí, assim, viu na frente E aí eles tiraram algumas fotos, mas parece que eles tiraram fotos de uma Polaroid, e aí parece que a máquina não estava muito legal, e as fotos saíram com muitos borrões e tal, e não conseguiu se definir se era realmente isso. Em outro momento da carreira, se não me engano, numa entrevista pro Andy Warhol, que artista plástico, ator e tal, uma pessoa super famosa, amigo do John Lennon, e ele fala sobre um outro encontro também. Então, assim, no mínimo 2 vezes, John Lennon disse que viu e que teve contatos dos tantos contatos que existem, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Sim, sim. De tantos contatos que existem, ele teve um tipo de avistamento, entendeu? Então não foi a primeira vez com ele e aconteceram mais vezes. Uma outra pessoa também super famosa da música, só que aqui já tupiniquim, né? Um músico nosso, o Lulu Santos, né? Sério, cara? Juro. Ele tava num programa do Jô, né? Isso aí você pode procurar no YouTube e tal. No programa do Jô, o Jô fala com ele, né, das pautas do programa, ele fala, é verdade que você já teve algum avistamento alienígena? Aí ele começa a contar que ele tava chegando no prédio dele, né, e na época, e aí ele diz que o porteiro ele tava chegando da noite, enfim, de um show, e aí o porteiro dele chega pra ele e fala, o senhor já viu o aparelho? Né? E ele cita dessa forma exatamente, ele fala, que aparelho? Aí diz que o porteiro chama ele pro lado de fora, e aí mostra pra ele diz que o relato dele fala que parecia uma abóbada dessas de igreja, né? Toda iluminada. E aí ele brinca com o Joe e fala assim, eu tenho certeza que nesse dia o porteiro não tava chapado. Né? Então já, né, quando 2 pessoas ali pra confirmar, uma doida e a outra não. A outra não. 50% de chance, né, de não ser uma loucura. Mas assim, não tem como a gente dizer, cara, que não são coisas. Você usou os sumérios, você usou os egípcios como referência, a gente sabe que cara, existem... mas tem um livro, né, o livro de Enoque, né, que é um apócrifo, né, que eu li, incentivado por um livro do escritor Caio Fábio de Araújo Filho, né, que era Néfilins. Depois de fazer a leitura desse livro, eu parti para fazer a leitura desse livro de Enoque. Cara, é impressionante. E você vê, assim, é um livro que foi um achado, né, arqueológico em Qumran, com outros livros que são considerados de livros apócrifos, que tem um conteúdo histórico ali, né, tem validade, é um livro científico, e isso trouxe, né, essas elucidações de entidades, né, de seres que não são terrestres, se juntaram, né, aos humanos, né, tiveram filhos e desses filhos nasceram gigantes. Tem um texto de Gênesis, né, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e aí fala sobre esses Néfilins que os sumérios chamavam de Anunnakis também, exato, né? Exato. Aqui na América do Sul, né, era o Viracocha, né? Sim, Viracocha. Um grande deus, né? Era. E assim, cara, sul-americanos. E os Néfilins, eles são os filhos. No caso desses seres fora, eles são chamados de vigilantes. Então, certo. Tem os vigilantes, né, que são descritos no livro de Enoque. E nesse livro, né, fala que esses seres, né, que são seres extraterrestres, tiveram na Terra, né, fizeram um pacto entre eles, tiveram relações com mulheres, e dessas relações nasceram os Néfilins. E aí, assim, de vez em quando alguém fala que, enfim, achados arqueológicos e ossadas e isso e aquilo. A grande verdade é que, assim, a comunidade científica nunca se manifestou a respeito de uma forma assim, não, nós achamos ossadas, não, isso e aquilo. Mas, assim, o que a gente sabe é que existem muitos documentos. A gente estava falando agora sobre a FAB, como no Brasil tem um grande número de avistamentos, existe também um grande número de documentos a respeito disso. E a FAB recentemente disponibilizou, você falou do Museu Nacional, do Arquivo Nacional, e aí a FAB também disponibilizou, se você for procurar agora, der um Google e for procurar, você vai achar vários documentos que qualquer pessoa pode analisar, qualquer pessoa pode baixar a respeito disso. Inclusive o ET de Varginha tá lá disponível, né? É isso aí, que é um caso super polêmico, enfim.
que virou piada. Tem relatos ali de oficiais, né? Relatos de pessoas que ficaram registradas ali, né? Nome de pessoas, ou seja, não foi criado essa documentação. E no Brasil, assim, a gente tem a Operação Prato, que aconteceu bem antes da questão do ET de Varginha. Que os moradores viam luzes no céu e essas luzes... Por diversos dias, né? Sim, por muito tempo. E aí essas luzes parece que feriam as pessoas. Entravam pela fresta das portas e feriam as pessoas. E aí eles começaram a fazer relatos para a polícia, e a polícia também tinha visto esses avistamentos. E aí eles chamaram a aeronáutica. E aí a aeronáutica brasileira foi para lá. E aí tem inúmeras documentações. E aí o cara que ficou à frente dessas pesquisas e tudo mais, ele posteriormente sai da aeronáutica e aí ele lança um livro falando sobre essa realidade, aquilo que naquele momento ele não podia falar, né, justamente por causa do posto militar dele, da patente que ele tinha, né, e obviamente, né, da ética que existia por trás disso. Mas era uma coisa que a população estava vivendo. E aí ele sai e escreve um livro. A gente não sabe explicar, mas esse cara foi assassinado. Esse cara foi encontrado morto de uma forma... Quer dizer, eu tô falando assassinado, mas enfim. Ele foi encontrado morto de uma forma muito suspeita e até hoje a morte dele não foi muito bem explicada, né? Então a gente tá falando de pessoas importantes, a gente tá falando de governo, a gente tá falando de questões que podem realmente estar acontecendo sem a gente estar vendo. Também, se são OVNIs, se são ações militares, se são... Isso cria muito questionamento, né? Muitas teorias. Exato, né? Área 51, né? Se aquele experimento foi um experimento de uma nave espacial de fato, né? Experimento não, né? Mas o acontecimento, né? Se foi com realmente uma nave alien que caiu, ou se foi algum outro tipo de nave que caiu. A gente sabe que, por exemplo, durante a guerra, a SS criou o tal do OVNI nazista, né? Que ele tinha um formato meio que de sino e ele realmente voava em cima do próprio eixo, que ele conseguia girar no próprio eixo e tal, e tinha esse formato discoide. E aí existem inúmeras teorias de que Hitler fazia parte de algumas entidades teosóficas, ocultistas, e que o próprio OVNI nazista era, enfim, um avanço tecnológico dentro dessa realidade. Documentos existem, né? Existem vários programas de internet, vários programas de canais tipo Discovery falando a respeito disso, History mesmo, né? History e tal. E aí a gente sabe que são teorias, assim, essas questões aparecem. O fato eu tava ouvindo uma questão a respeito disso, que a tecnologia que nós tínhamos até o momento da Área 51 e de alguns desses avistamentos era e a partir desse momento a nossa tecnologia deu um salto. Se é uma realidade que algum tipo de tecnologia alien foi captada, se existe realmente isso, se essa nave realmente existiu ou se não existiu, a gente não sabe muito, né? Sim. A gente pode teorizar. Mas o fato que existem hoje aviões que são super avançados, que conseguem fazer voo vertical e horizontal, que conseguem passar completamente invisíveis pelos radares mais tops do mundo. Então, assim, são questões que, assim, a nossa tecnologia tem um certo avanço, mas existem coisas que correm por fora, né? Sim, sim. Assim, eu como uma pessoa de exatas, né? Um cara da área de tecnologia, eu não posso deixar de me manifestar, né? Nós, seres humanos, temos uma qualidade, né? De realmente buscar soluções para problemas. Correto. Né? E assim, cara, embora tenha demorado muito, né? Durante um determinado período, né? A manifestação da ciência, né? Demorou muito, né? De repente a coisa, de 70 para cá a coisa aconteceu tão rápido, né? Mas também a gente tinha muita coisa acumulada, muita informação acumulada que foi aplicada de verdade. Sim. E não quero assim tirar de nós, os seres humanos, o mérito, né? O mérito de criar coisas maravilhosas. Claro, sem dúvida. Eu acho que a gente é capaz de criar coisas maravilhosas e coisas ruins. Deixar isso claro. Mas, sim. Mas eu acho que fica muito essa questão de OVNI, né? Desde governos, né? O questionamento que é dado no final de vida, né? Do Stephen Hopkins, né? Quando ele fala, olha, se existir,
né? A gente tem que ficar muito esperto, porque eles podem querer subjugar a gente. Né? Eles podem não ser exatamente aquela figura fofinha de ET, né? Do Spielberg. Né? Pode ser parceiro? Não sei. E o Elon Musk também manifesta a mesma opinião, né? Uhum. Então eu tô muito por essa parte aí. Se existe, eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que ficar muito esperto, atento, né? Uhum. Pra saber se realmente existe a necessidade de ser parceiro ou não. Eu li uma teoria super interessante outro dia, que dizia que a minhoca, ela não sabe da existência do ser humano, né? Caminha sobre a Terra que ela está, até ela encontrar, né? Então pode ser que a gente esteja nesse momento, a gente como humanos, mais limitados, numa outra realidade, né? E essas criaturas elas existirem, esses seres existirem numa realidade que a gente simplesmente não se dá conta, né? E aí o homem tem mandado satélites artificiais, o homem manda sinais para o espaço desde muito tempo, com música, com conteúdo de TV, com conteúdo artístico. E aí existem investimentos pesadíssimos, né, em satélites e em antenas parabólicas, né, para tentar captar alguma coisa. Sim. E assim, eu acho que a gente não estaria investindo pesadamente nisso, embora as grandes instituições neguem, né? A gente não estaria investindo numa coisa que é balela, né? Numa coisa que é história da carochinha, né? Sim. E aí, pessoal? Vocês acreditam mesmo em OVNI, ET? Né? Vocês acreditam mesmo? Fala pra gente. Conta pra gente aí se você já foi abduzido, se você já viu luzes do céu, se não era um balão meteorológico, Isso aí. se você já deu uma viagem num disco voador e tal. Conta pra gente, deixa registrado pra gente aqui na nossa rede social. Se você quer ouvir um pouco mais sobre esse tema também, num outro momento, diz pra gente também, que a gente faz a Ufologia.2. Isso aí. E vai ser um prazer estar falando com vocês sobre esse tema e sobre muitos outros, pessoal. Valeu. Olha, o nosso Instagram é Avenida Brasil Podcast, ok? É isso aí, siga a gente, deixa a sua opinião, compartilhe as suas informações e obrigado por você estar com a gente. Abraços, beijos. Valeu!